Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o professor Márcio Roberto, Cefosp em Casa, o grande projeto do Cefosp, que em tempos de pandemia está trazendo conhecimento para todos. E boa tarde, Edna, boa tarde a todos e todas. Falando um pouco sobre, me apresentando um pouco, né? Meu nome é Márcio Roberto, para quem não me conhece. Eu sou professor de Cefosp. Nem era Cefosp, na verdade, né? Era ainda lá no RH e eu comecei lá o curso de redação oficial. E esse curso ele permanece até hoje, né? Boa tarde. Ele permanece até hoje e lá no Cefosp eu ministro o curso tanto de redação oficial quanto também de português para a elaboração de textos. Eu sou formado em letras pela Universidade Federal de Pernambuco e também em direito pela FOCA e sou mestrando em direitos humanos na UFPE. Então, em tempos de pandemia, em tempos de... Boa tarde, Pompeia, boa tarde, Iracema, Priscila, né? Então, em tempos de pandemia, é sempre importante a gente trazer conhecimento. E o Cefosp está trazendo isso para vocês de uma forma bem ampla, né, de vários temas e que trazem muito conhecimento agregado, né, para servidor público e para as demais pessoas que queiram conhecer. Então, eu preparei uma aula aqui dentro desse contexto que a gente tem de tantas opiniões, né, de tantas narrativas que surgem em meio à pandemia, ou seja, algumas pessoas defendem um ponto de vista, outros. Alguns falam da ciência, o que é, afinal de contas, quem está defendendo a ciência, quem não está. Então, há inúmeras narrativas, né? E para quem escreve um texto, por exemplo, ele tem que se ater a alguns requisitos, algumas características, né? Sobretudo, essas características, elas são importantes por quê? Porque elas ajudam a estruturar tanto um pensamento quanto um texto, né? O texto é um pensamento, né? Se você falar do texto dissertativo, você vai estar falando de um pensamento organizado, estruturado, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E nesse tema que eu propus, não é, que é a importância da leitura em tempos de pandemia, opinião versus argumentos, versus argumento, melhor dizendo, eu estou propondo aqui discutir primeiro um pouco de leitura, não é? Depois eu vou discutir essa dicotomia entre opinião e argumento, né? Primeiramente, eu vou mostrar a vocês aqui uma pesquisa, não é? Foi do Instituto ProLivro. Então, qual é o hábito de leitura do brasileiro? Então, essa última pesquisa, ela mostrou... Obrigado, Priscila, pelo retorno. Eu já ia perguntar isso. Todo mundo está escutando bem, está vendo bem aí, tranquilo, né? Estou vendo aqui o símbolo do Cefosp também. Então... Veja, em 2011 nós tínhamos 4 livros, a média por brasileiro era de 4 livros por habitante dentro de um ano, não é? Isso cresceu em 2015, né, para 4,96 livros. E aí a gente tem que separar um pouco, né? Porque Leônia, Débora, ABS Perman, Paulo, sejam todos bem-vindos, idiomas e conhecimento. Então, nessa leitura, nessa pesquisa, eles viram lá o seguinte, olha, mas nem todo mundo, as pessoas às vezes dizem que está lendo, que leu um livro, mas não terminou. Então, a última pesquisa em 2015, desses 4,96 livros, 2,53 não tinham concluído a leitura, ou seja, começaram a ler um livro e deixaram o livro para lá, e 2,43 concluíram o livro. Então, 4 livros por habitante concluídos. Então, quando você vai reduzindo a estatística, a gente chega mais ou menos a 1,53 livro por habitante, né?
que é uma média baixa ainda. Então, isso demonstra que no Brasil se lê muito pouco. Aí você me pergunta assim, quais são os gêneros ou os tipos de livros mais lidos? Então, desse total aí, 12% poesia, 13% gibi, né, incluso RPG, por ano isso, Priscila, por ano. Robson, Pedro, Joselma, todos bem-vindos aí, Jaqueline. 13 gibis, 15 livros infantis, 16% didáticos, 22% romance, 22% também contos, 22% religiosos, e o livro mais lido do Brasil é a Bíblia. Tá? Então, o livro que o brasileiro mais lê é a Bíblia. E, Socorro, boa tarde. Então, Jana Oliveira também. Então, o livro mais lido no Brasil é a Bíblia, certo? Então, Vivi, obrigado, Janaína, Jaqueline. Então, o que se atribui a essas pessoas a não ler tanto? Então, 32% falta de tempo. Tá? Não, eu não tenho tempo para ler. Não gosta de ler, 28%. Isso diz muita coisa, não é? Então, Robson. Sem contar que a Bíblia é lida, né, constantemente. 13% não tem paciência, 10% prefere outras atividades, 9% tem dificuldades para ler, tá? Seria, além dos livros com o advento das tecnologias, é verdade. Então, há de se ter uma pesquisa melhor, porque esse é o contexto de 2015, talvez não fosse tão democratizada ainda a leitura em PDFs, em outros tipos. Marilene, boa tarde. É muito triste, Pedro, realmente. Então, se sente muito cansado, 4%. 2% não há bibliotecas por perto, isso é importante, não é? O estímulo a bibliotecas perto, né? Por perto de um bairro, biblioteca pública, etc. 2% acha o livro caro, não é? Que é uma realidade, né, no Brasil. E 20% não sabem ler, que é outro dado muito importante. A falta da leitura, né? Não sabe ler, ou seja, além da gente ter todo esse problema, as pessoas não têm, além de não ter o hábito de ler, algumas não sabem ler, né? Então é importante a gente falar desse dado. Mas, dos que leem, né, o que é importante na leitura? Então, vamos tomar para si que nós somos leitores. Então, o que é que a gente deve fazer para ler? Tá? Então, primeiro, leitura, a leitura, ela tem que gerar. Boa tarde, Ana Lúcia, parabéns pelo projeto. Dialis, Eric, boa tarde para todos. Então, refletir acerca do que foi lido. Isso diz muito sobre essas leituras que a gente tem em redes sociais. Há uma leitura e não há uma reflexão. Então, a gente deve ler e refletir, tá? Pedro está dizendo que imagine a quantidade dos que não sabem interpretar. Realmente, aí são chamados analfabetos funcionais, que existem muitos mesmo. E daí dá esse gosto às vezes por livros técnicos. Às vezes as pessoas não gostam de livros técnicos ou literatura, justamente por essa dificuldade de interpretação, tá? Pensar criticamente sobre o conteúdo do texto é muito importante, porque veja, alguém já se deparou, por exemplo, numa prova interpretação de texto. Enem tem, prova para concurso tem, no dia a dia tem. Então, o que acontece lá? Você precisa ler e saber primeiro o que é que o autor está dizendo. Bezerra, meu amigo, o que é que o autor está dizendo, não é? E eu tenho que juntar o que o autor está dizendo com o que eu penso também, tá? Então, qual é o texto que você mais produz pensamento, assim, que mais expõe o pensamento ou um ponto de vista? A dissertação. A dissertação, você sempre vai dar um ponto de vista. Nunca gostei de ler. De Aguiar está dizendo: nunca gostei de ler, sempre tive preguiça, gosto muito de cálculo, tentei ler alguns livros de Machado de Assis.
mas não entendi, troquei por raciocínio lógico e matemática. Às vezes é. Às vezes você precisa pegar o que te faz, o que te dá prazer ao ler. Então, antigamente havia uma tradição, até nas gramáticas apareciam só textos de literatura clássica, né? Mas a gente tem que ver tudo, não só literatura, não só a literatura clássica, mas tudo, exatamente tudo, tá? Completamente tudo. Ter a capacidade de interpretação e compreensão do texto em estudo, isso é importantíssimo. A gente sabe que pouca gente consegue, mas é importante, tá? Então, o que é que o leitor competente deve ter? Então, eu sou um leitor, tá? Eu preciso refletir, eu preciso pensar criticamente, eu preciso ter capacidade. Se eu não faço isso, o que é que acontece? Eu pego um texto pronto e repasso no WhatsApp, tá? E aí surgem o quê? As fake news. Fake news é exatamente isso. É a falta de um leitor crítico. A falta de um leitor que vai se posicionar diante daquele texto e dizer: será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que isso é científico? Será que isso é argumento? Será que isso é uma opinião apenas? Será que essa opinião está embasada na ciência? Então há que se discutir isso, tá? Então, o que é que um leitor competente tem que ter? O que é que você aí, quando lê um texto, tem que refletir, tem que dizer? Compreender o que lê. Então, se você lê um parágrafo e não compreendeu, volta para ele de novo. Tem que ler, porque como é feito um texto? O texto é uma sucessão de parágrafos, tá? Então, o primeiro parágrafo é a introdução, tá? E ele vai se sucedendo, e o parágrafo seguinte ele tem que ter relação com os parágrafos anteriores, tá? Para formar o que? A coerência. E ele sendo coeso, ele vai sempre retomar o que se viu antes, tá? Então, outra característica do leitor competente, você aí, saber ler o que não está escrito, identificando elementos implícitos, o que vai além do texto, né? Ler não é uma atividade passiva, estática, mais dinâmica, exatamente. Idiomas e conhecimentos, falei. Leitura em um exercício contínuo, exatamente, Leônia. Então, pessoal, veja, saber ler o que não está escrito, as entrelinhas, identificando elementos implícitos. Outra, estabelecer relações entre o texto que lê e os outros textos já lidos. O nome disso é intertextualidade. Então, assim como o discurso, a sua fala, que ela sempre retoma falas que você já pensou, você leu, o que te forma é o que entra na tua leitura, tá? E quando a gente fala leitura, pode ser uma leitura tanto escrita como um quadro, um texto verbal ou não verbal, tá? Então, a conversa de um texto com o outro é fundamental. Retomar, relacionar textos é fundamental, tá? Então, por exemplo, a gente tem aquela música Amélia, de Ataúfo Alves, se eu não me engano, que ele cantava, e de Mário Lago também. Amélia não era mulher, Amélia não tinha maior vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Aí depois Pitty fez Pitty, a cantora, fez uma música, né? Desconstruindo Amélia. E ela critica essa postura, né? A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende por quê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que o 18. Nem Balzac poderia prever. Veja, ele já fez uma relação com já outro texto. Os poemas balzaquianos, né? Outra característica do leitor competente, saber que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto. Então, um texto ele pode ter Lopes, Sandra, sejam todos bem-vindos, Renata. Saber que o texto ele pode ter vários sentidos, tá? Acontece muito das pessoas leem um texto, não é? E atribui um sentido, aí eu dou um texto para outra pessoa, ela atribui outro sentido. Isso depende do foco que você está. Inclusive está passando a ambulância agora aqui. A ambulância tem sido constante, né? Infelizmente. Conseguir justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos. O que são elementos discursivos? Elemento discursivo são as marcas que o autor do texto deixa, tá?
Quando ele fala principalmente, notadamente, quando ele fala em primeiro lugar, então aquilo que o escritor daquele texto, ele deixa a marca dele ali. Ele diz, olha, principalmente, notadamente, nesse ponto de vista. Então, o escritor do texto, ele deixa marcas para você. Então, essas marcas a gente chama de elementos discursivos, são as marcas do autor no texto. Tá? Então, é importante na questão da leitura. Veja, aí eu sou um leitor. Tá? Claro, para eu escrever algo, eu preciso ler. Então, ler é fundamental para ter uma escrita. Joana, seja bem-vinda. Vilma, Socorro, todas bem-vindas. Então, veja, aí a gente vai para a discussão opinião versus argumento. Então, veja, nós escutamos todos os dias. Na semana passada eu vi uma entrevista. Então, o que se está colocando muito na imprensa você vai fazer um debate, né? Coloca uma pessoa a favor de algo e outra pessoa contra algo, tá? Ou pessoas de ideias ou de pontos de vista diferentes. Ok, isso é salutar numa democracia, é salutar para uma construção de conhecimento, né? Colocar os autores para confrontar autores de diversos posicionamentos. E aqui eu não falo de ideologia, eu falo de posicionamento no assunto. Especialistas dentro do mesmo assunto que tem posicionamentos diferentes. Então, colocou-se uma pessoa, um médico, e colocou-se um médico também que era contra, por exemplo, o confinamento, certo? Só que um deles estava sempre pegando argumentos que não eram científicos, tá? Argumentos que não tinham nenhum respaldo em nenhuma literatura, nenhum artigo, nenhum livro, tá? Que a gente chama de falácia, tá? A falácia foi muito usada na Grécia Antiga, né? Quando se queria convencer alguém, persuadir alguém. Robson, aliás, Alicia, Vilma. Então, a opinião é diferente do argumento, tá? E para Platão, a opinião ele chamava de doxa, tá? Então, para Platão, a opinião é um intermédio entre conhecimento e ignorância. Veja, opinião, Márcia Leite, boa tarde. Então, a opinião está entre o conhecimento e a ignorância. Mas, e para outros autores, né? Então, para outros autores como Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, em resumo, a opinião tem sido definida como aquele discurso sujeito à mudança ou à crença dúbia sobre algo, sem fundamento racional. Então, no momento que eu leio algo, penso criticamente, reflito, aí eu posso ter uma opinião. Essa opinião, quando ela é fundamentada, né, e eu vou dizer o que é que fundamenta, ela pode virar um argumento. Todo mundo tem argumento, tá? Todos os dias. Então, veja só. Existem N exemplos para isso. Por exemplo, você está no... Tem um exemplo clássico, né, que eu gosto de usar, que é o exemplo do filho ou filha pedindo para ir para uma excursão, né? Muito delicado, atualmente muito se discute sobre a Covid-19 e é sabido que há poucas experiências científicas a respeito, fala-se muito do que não se sabe, aumentando os riscos para a sociedade. Exatamente, tá? Discussão sobre remédios, sobre... E aí a voz, às vezes, então, muito se discute hoje em dia se é interessante, né, não é? Com o objetivo de colocar opiniões distintas, que é salutar, você colocar do outro lado uma pessoa que não está com argumento científico, não está com argumento em si, está só com opinião, está só com falácia. Falácia é aquilo que você quer convencer utilizando mesmo mentiras, tá? Isso a gente chama de falácia. O termo clássico para falácia é isso. Você quer atingir um objetivo que é convencer, tá? E na argumentação, no discurso, você pode convencer, você pode persuadir,
tá? Então, por exemplo, você imagina, por exemplo, que você é um aluno, tá? E sua escola ela vai organizar uma excursão pedagógica lá para o sítio histórico de Olinda. Vamos chegar lá em 2021, se Deus quiser, né? O que você poderia dizer? E aí, seus responsáveis, veja, você, aluno, eu quero participar da excursão para o sítio histórico de Olinda. Mas seus responsáveis não permitem que você vá. Papai disse, não, vai não. Aí o que é que eu posso dizer de argumentação? Etienne, boa tarde. Todos os meus amigos vão, não é? É um argumento. Haverá um trabalho para nota. Veja. Vai ser divertido. Vai ser a maior festa no ônibus. Vamos conhecer um pouco da história do nosso estado. Vamos estar acompanhados de 10 professores. No Alto da Sé vende-se acarajé delicioso. Vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como arte, arquitetura barroca, etc. Então, vocês podem identificar aí que cada argumento desse pode pertencer a um determinado objetivo, não é? Então, voltando aqui para a opinião, então, seja como for, tá? A ignorância e a opinião são claramente a manifestação da ausência de reflexão profunda sobre a natureza, mesmo daquilo sobre o que se opina ou o que se ignora. Então, opinião é você formular uma ideia dos pensamentos que você tem. E aí, dependendo do argumento, e aí a opinião ainda não é a fundamentação para chegar no argumento, tá? Você tem uma opinião, por exemplo, que a Terra é plana. É a sua opinião. Mas qual é o argumento para isso? Para você dizer que a Terra é plana, não é? Então isso é importante. Então vamos lá para a argumentação. Fátima Figueiredo, boa tarde, Cleiton. Então, a argumentação. A argumentação, ela se baseia em 2 elementos, tá? Principalmente. A argumentação, ela se baseia na consistência do raciocínio, tá? Aquele raciocínio ali, ele é consistente. E aí eu vou dizer daqui a pouco para vocês quais os recursos que você vai ter para argumentação, tá? Daniela, Matheus, Creuza, sejam bem-vindos. Então, eu tenho que considerar 2 elementos. Então, a consistência do meu raciocínio é importante e evidência das provas, tá? Consistência de raciocínio e evidência das provas. Então, as evidências, elas referem-se a fatos, exemplos, ilustrações, dados estatísticos, testemunhos. Aí, testemunhos eu coloco entre aspas, porque eu vou explicar o porquê, tá? Então, o que são fatos? Então, eu estou dizendo aqui para vocês, para eu evidenciar minhas provas, eu utilizo o quê? Fatos, exemplos, ilustrações e testemunhos, tá? Quem nunca viu, olha, tem muito de fake news isso, né? Veja, fulano disse tal coisa, médico disse tal coisa. Se aquele médico ele for conhecido, quanto mais conhecido ele é, quanto mais ele for uma autoridade ali naquele assunto, mais ele vai ter peso no argumento. Você vai utilizar aquele testemunho como argumento, tá? Especialista agora, nesse momento, né? Infectologista. Pronto, tá? Já é uma pessoa que tem peso para falar sobre a Covid-19, por exemplo. Pedro Bunto, boa tarde, boa tarde. Lu Barbosa, Núbia, grande Núbia. Então, os fatos constituem o elemento mais importante da argumentação. Fato. Você vê sempre em debates, você quer dizer, não, isso aqui é fato, tá? Assim como da dissertação ou explanação de ideias em geral. Os fatos provam, convencem, persuadem, embora nem todos os fatos sejam irrefutáveis. Claro, o fato, hoje em dia, a ciência é assim. A ciência vive de refutação, tá? A ciência, hoje você escreve algo e amanhã um cientista vai lá e rebate o que você diz.
o cientista, ele vai lá, professor Sandro Saião, boa tarde. Então, aquele conhecimento ali, ele pode ser refutado lá na frente, não é? Outra característica, exemplos, tá? Então, dar exemplos é fundamental para a construção do argumento, tá? Então, exemplos são fatos típicos ou representativos de determinada situação. Então, um exemplo. Agora, quando eu dou um exemplo e ele é muito, muito, muito específico, eu chego na ilustração. Eu estou ilustrando algo. Eu estou dando vários exemplos e estou ilustrando aquilo ali, tá? Então, o único que divulgou o nome do Cefosp. Ah, sim. Cefosp está na veia sempre, né? Então, por último, eu tenho o testemunho. E aí a gente tem que balizar isso, né? O testemunho é ou pode ser o fato trazido à colação por intermédio de terceiros. Se autorizado ou fidedigno, seu valor de prova é inegável. Entretanto, sua eficácia também é relativa. Tá? Por quê? Porque sua presença na argumentação em geral constitui, desde que fidedigno ou autorizado, valioso elemento de prova. Então, quanto mais você tem um testemunho, como eu estava falando antes, de uma pessoa, de uma autoridade, por exemplo, um testemunho sobre Levinas do professor Sandro Saião. Aí eu tenho um testemunho, um argumento de autoridade, que é uma pessoa que estuda o autor. Tá? Então, que tipos de argumento eu posso utilizar? Então, existem várias formas, vários tipos de argumentos que eu posso utilizar no meu dia a dia num texto. Tá? Então, eu posso ter um argumento por comparação ou analogia. Tá? Eu posso pegar um argumento e fazer uma comparação. Certo? Por exemplo, eu estabeleço um confronto, né, de duas realidades diferentes. Por exemplo, eu posso pegar como era na primeira pandemia que a gente teve e como é agora. Muitos cientistas estão fazendo isso, uma comparação. E dentro dessa comparação ele constrói um argumento. Que argumento ele pode construir? Por exemplo, do isolamento. Né? Ele pode, se fez ali, se fez aqui agora, eu tenho um argumento forte. Então eu estou utilizando uma comparação, uma analogia. Tá? Então é um tipo de argumentação que você pode fazer, por analogia. Eu tenho também o argumento por exemplificação. Então, o que é o argumento de exemplificação? Como o próprio nome diz, o argumentador ele vai para uma tese ou conclusão em exemplos representativos, os quais, por si sós, já são suficientes para justificá-los. Tá? Então, eu pego o exemplo, por exemplo, eu estou falando de confinamento, eu pego o exemplo da Coreia do Sul, por exemplo, da Índia. Então eu estou exemplificando, olha, lá fizeram isso, isso e isso. Rose, boa tarde, Nelson, Márcia Leite. Todo mundo está me escutando bem aí, né? Tá tranquilo? Espero que sim. Quem tiver perguntas pode fazer, quem quiser se posicionar também pode falar, tá bom? Então, primeiro eu falei argumento por comparação, argumento por exemplificação e eu tenho o argumento por causa e consequência. Causa e consequência, nesse argumento de causa e consequência, a tese ou a conclusão, tá, é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Então, veja, o governador agora ele fez o lockdown, Grande Lopes. Lockdown, né, que essa palavra que eu não sei por que a gente está utilizando tanta palavra em inglês, né? Mas tudo bem, faz parte, eu não sou negacionista nisso. Tá? Kézia Rodrigues, boa tarde. Edna, boa tarde. Então, o confinamento ele vai ter uma causa e uma consequência. Então eu estou utilizando o seguinte, olha, eu exemplifiquei, olha, lá na Índia eles fizeram lockdown, tá? Fizeram confinamento extremo e lá eles conseguiram um achatamento da curva, como se fala muito agora, né? Veja que a cada momento palavras e vocabulário eles vão sendo palavras antigas têm uma nova concepção e se inventam outras palavras. Por exemplo, lockdown pode ser uma palavra que pode ficar mesmo em inglês, tá? Então eu tenho o argumento por causa e consequência. Então a tese ou a conclusão ela é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados, tá? Eu tenho também um argumento pragmático. O
que é o argumento pragmático? O argumento pragmático fundamenta-se, né, na relação de dois acontecimentos sucessivos por meio de um vínculo causal. E aí eu vou colocar aqui o seguinte, veja. Uma semana após a implantação do novo Código Nacional de Trânsito, em 98, os jornais divulgaram uma estatística que comprovava um decréscimo de acidentes com vítimas da ordem de 56%. Essa estatística serviu de tese de adesão inicial para a tese principal, a de que o novo código era uma coisa boa. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou vinculando dois acontecimentos sucessivos e com um vínculo causal. Então, eu tenho aí um argumento pragmático. Vejam que esses argumentos, se você olhar direitinho, você utiliza no dia a dia, tá? Então, obrigado, Priscila. Então, a importância da leitura em tempos de pandemia, eu falei de leitura no começo, tá? Falei de opinião, tá? Bem rapidamente, né? Principalmente da definição de Platão. E estou falando agora de argumento, falei o que era argumento, o que é que a gente utiliza no argumento, e estou falando agora dos tipos de argumento, tá? Então, eu estou falando agora do argumento pragmático. Então, eu tenho sucessão de acontecimentos com relação, e aí eu tenho um argumento forte aqui no começo, no final, tá? Argumento de autoridade, que é muito utilizado o argumento de autoridade. No argumento de autoridade, o interlocutor é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área do assunto em discussão. Por exemplo, tem-se muito os jornais, o jornalismo em geral, ele tem sempre tomado a opinião de médicos infectologistas. Por quê? Porque são autoridades no assunto atual. Então eu tenho um médico infectologista como argumento de autoridade. Então eu posso pegar, eu tenho uma especialidade muito, que é até do Átila Yamarino, né? Que ele estuda vírus. Então ele é uma autoridade nesse assunto também. Então o Átila, os médicos infectologistas, eles têm argumento de autoridade. Então o que eles falam, geralmente eu posso pegar aquilo ali e utilizar como argumento. Então, você está na discussão, geralmente, com alguém sobre pandemia, tá? Pessoal, usa o aviãozinho aí, pode convidam 3 pessoas aí, 4, né? Que aí aparece uma, por exemplo, e já está aqui compartilhando conhecimento. Dá tempo, né? Temos ainda aí cerca de 20 minutos, 23 minutos mais ou menos, tá? Então, o argumento de autoridade, ele tem sido muito usado agora nesse tempo de pandemia, sobretudo o argumento dos médicos, não é? Então, é importante que você utilize também essa característica, tá? Então, por exemplo, acontece muito assim, mas esse médico, mas o cara não é médico, mas o cara não é cientista, mas o cara defende tal remédio, mas nem médico ele é. Então, quando você está falando isso, você está se baseando no argumento de autoridade, tá? Então, é importantíssimo o argumento de autoridade. Outro tipo de argumento são os consensuais ou senso comum, tá? Esses são perigosos, tá? Então, quais são esses argumentos consensuais ou de senso comum? São aqueles em que certas verdades, entre aspas, tá? Caroline, certas verdades aceitas por todos são utilizadas. São afirmações que não dependem de comprovação. Então, o senso comum é o que acontece muito em Facebook, rede social, né? Uma pessoa diz uma coisa e aí exclua disso aí a atuação dos robôs na internet, tá? Boa tarde, Duda. Então, exclui os robôs da internet. Esqueça isso, tá? Então, o senso comum é uma opinião geral e que muita gente compartilha ela, tá? Então, isso é um senso comum, é consensual. Houve um consenso ali daquelas pessoas, elas pensam do mesmo jeito, tá? Então, é um tipo de argumentação? Sim, mas não deve ser tão utilizado, tá? Porque, às vezes, um argumento você tem que utilizar, para um argumento você tem que utilizar vários posicionamentos, né? Então, o senso comum, às vezes, você diz, não,
vira o Chicó, né? Só sei que foi assim. Né? Então o argumento não é assim, né? Então, tenho também argumentos com provas concretas, né? Que nunca utilizou provas concretas. Então eu tenho esse argumento ele consiste, né, na apresentação de dados estatísticos. Veja, no começo aqui da nossa aula, eu apresentei a vocês alguns dados sobre leitura, não é? Falei que a média de leitura, a última pesquisa, não é, da Associação de Livros, de editores de livros, na verdade, eles diziam o seguinte, que a média de livros dos brasileiros é de 4,93. E aí, desses 4,93, a metade não lê o livro completo, tá? E o livro mais lido é a Bíblia, tá? Alusão histórica. Então, o produtor desse argumento de alusão histórica... Então, voltando aqui, desculpem. Argumentos com provas concretas. Consistem na apresentação de dados estatísticos, de resultados de enquetes e outros similares. Então, você pega uma estatística, uma enquete, uma pesquisa, mostra ali naquele texto e utiliza como argumentação, tá? É uma estratégia de argumentação também, tá? Depois eu vou falar a diferença de argumentação e dissertação, porque na dissertação você usa os argumentos, tá? Alusão histórica. O produtor do texto retoma acontecimentos do passado para explicar fatos do presente. A gente está utilizando, por exemplo, a peste, não é? A pandemia da década de 20, da década de 30, tá? Então eu utilizo outro contexto histórico para explicar esse agora. Então é uma outra estratégia que eu posso utilizar de argumentação, certo? Eu tenho também a argumentação por ilustração. Lembre que a ilustração é um excesso de exemplificação, poderíamos dizer, tá? Então esse argumento por ilustração, ele difere do exemplo em razão do estatuto da regra em que um e outro se apoiam. Ou seja, enquanto o exemplo ele fundamenta a regra, a ilustração reforça a adesão à regra conhecida e aceita. Então, Ira Caldeira, prazer, César Lins, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, a ilustração é quando eu pego um exemplo e reforço aquele exemplo. Então, eu tenho uma argumentação por ilustração. É um exemplo mais forte, tá? Grande Ira Caldeira, grande cantora pernambucana, não é? Que sempre representa de forma belíssima a cultura de Pernambuco. Parabéns, é uma honra tê-la aqui também. Então, a argumentação por ilustração. Temos também outro tipo de... Veja que eu tenho vários tipos aí. Eu já estou aqui, são quase 10 ou 12 ao total, tá? Então eu tenho o argumento por modelo. O uso do argumento do modelo ocorre quando se considera uma determinada conduta admirável e se sugere a sua imitação. Ou seja, o brasileiro, ele pega, até para construir lei, a maioria das coisas ele pega um modelo. Um modelo geralmente que está em outro país desenvolvido, não é? Então, a gente pega muito o modelo dos Estados Unidos, modelo da Europa. Então, quando eu tenho uma argumentação baseada no modelo, não é? Então, eu vou buscar um modelo, por exemplo, que eu estou dando aqui, em outro país. Olha, o modelo de combate à pandemia da Nova Zelândia foi utilizado e deu certo, e você vai argumentando, tá? Argumento de retorção. Retorção significa objeção, tá? O autor utiliza os próprios argumentos do interlocutor para destruí-los, no caso de muitos, não é? Esse tipo de argumento é, pois, bastante eficiente para tentar invalidar o argumento do outro por meio da demonstração das suas incoerências. Então eu não estou preocupado em construir, e aí explica muito o que a gente tem hoje em dia, não é? Veja, a gente não escuta o argumento, a gente primeiro quer rebater, tá? E quando você argumenta, isso é um mal que todo mundo sofre, eu, você, vocês, não é? Que às vezes não escutar o argumento da pessoa, não é?
e acrescentar um argumento a mais ali. E aí há um diálogo. Nós não estamos tendo diálogo porque Marilene, boa tarde, Séries, tá? Todas bem-vindas, pessoal da coordenação e do Cefosp, né? Sempre apoiam os tutores, os professores, né? São importantíssimos nesse braço Cefosp, assim como o pessoal da diretoria também, né? Então, quando eu tenho esse argumento de retorção, de objeção, eu vou atacar eu vou argumentar em cima só do argumento da outra pessoa, tá? Então, isso explica muito a falta de diálogo que a gente tem hoje em dia, né? Veja, ideologias diferentes eu simplesmente não escuto, né? Paulo Freire defende a formação e capacitação constante dos professores para que se tornem processos permanentes. Exatamente. O professor, ele não tem que trazer solução. O professor tem que trazer problema também, para que esses problemas sejam construídos dentro da sala de aula. Tá? Esse, no final, que eu vou até falar, é a função da educação. A função da educação não é quando o professor pergunta, olha, essa frase aqui é um objeto direto ou indireto? É transitivo direto ou indireto? Você devolve a pergunta e começa a raciocinar junto com o aluno. Essas respostas rápidas, essas respostas eficientes e rápidas, elas nada constroem, né? Elas fazem o aluno só ter uma visão. Às vezes tem um aluno que só tem a visão do professor. A sala de aula é um ambiente de desconstrução e construção, de construir juntos um conhecimento. Então, não adianta a gente... e isso explica muito, às vezes, a falta de diálogo. O diálogo, né, Gadamer fala muito isso, o diálogo, ele é importantíssimo, né? E o Gadamer vai numa perspectiva da hermenêutica, né? Porque a hermenêutica, né, vem do deus Hermes, que era o deus que trazia, o que os deuses pensavam para os pobres mortais, né? O Hermes. Então, argumento de retorção. E depois do argumento de retorção, que é aquele que eu só vou combater a outra pessoa, só vou argumentar em cima do argumento dele, desconstruir o argumento, tá? O aluno precisa pensar e tirar suas conclusões. Exatamente, Séries. Ensinar o aluno a pensar, o estudante tem que ter uma visão crítica. Exatamente. É a visão de Piaget, por exemplo, de Vygotsky, né? Esses processos mentais de você construir o conhecimento, de construir o pensamento. Tá? Nada pronto serve, né? Eu tenho o argumento ad hominem. Esse tem sido bem utilizado quando não se tem... Veja, quando eu não tenho a argumentação, quando eu não tenho as ideias, eu vou exatamente utilizar esse tipo de argumentação, que é ad hominem. Vejam o que é essa argumentação. Trata-se da estratégia de se desviar da discussão em pauta, certo? Muito parecido com o de retorção, para criticar de alguma maneira o próprio adversário. Em vez de criticar, refutar ou combater suas ideias. Então você ataca a pessoa e não os argumentos. Tá? Então, quando eu vou utilizar essa argumentação ad hominem, eu vou atacar a pessoa, eu vou desqualificar a pessoa e não o argumento dela. Olha, fulano falou tal coisa. Mas fulano jogou lixo. Olha, imagine você tem um argumento, a pessoa sabe tudo sobre Covid-19. Mas fulano, certa vez, ele deu injeção na pessoa, o médico, e aquele médico, grande Luiz Esmério, outro cantor aqui, né? Outro artista. Isso, construção da aprendizagem, esse é o pior. Como eu falei, a construção é a falácia, a famosa ad hominem, exatamente, que tem se utilizado muitas vezes por políticos, por pessoas que não têm a argumentação e destroem a argumentação do outro, destrói o outro, tá? Então é a argumentação ad hominem. Mas veja só, eu estou falando aqui da argumentação, certo? Que são os recursos utilizados para você defender uma ideia. Então veja, quando eu vou fazer um texto, principalmente o texto dissertativo,
eu tenho um ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista. Ele não é original, tá? Porque se fosse original seria uma tese de doutorado, por exemplo. Tá? Porque até o mestrado você não tem um texto de autoria. Você não está inventando algo novo. Você está pegando sua opinião, juntando vários autores para defender um ponto de vista, uma ideia, que é o tema da sua dissertação. Tá? Dissertação do Enem do ano passado. O acesso ao cinema. Tá? Acesso democrático ao cinema. Então você tem que falar do acesso, da democracia e do cinema. Certo? Então, para eu ter uma redação completa, eu tenho que abordar democratização do acesso ao cinema. Tá? Grande Theo, companheiro lá dos Direitos Humanos, não é? Débora, aluna, Carmen, sejam todos bem-vindos. Fulano é feio, fulano usa cabelo, Black Power, exatamente. Aí já entra o preconceito também, né? Então, para construir essa dissertação, para eu defender esse ponto de vista, eu preciso de argumentos. Onde é que estão esses argumentos? No desenvolvimento. E aí eu concluo reforçando esses argumentos, não é? E propondo soluções. Tá? A conclusão não é chegar lá e, puf, acabou-se. Ou dar aquela frase linda e vou me despedir. Não. A conclusão, além de arrematar, de fechar o texto, eu vou propor ideias. E no Enem, por exemplo, só citando um exemplo, né, eu tenho que dizer quem vai fazer, que ação, não é, que meios, etc. Tá? Então, claro, para uma argumentação, eu tenho uma contra-argumentação, não é? Então, quais são as estratégias de contra-argumentação? Deixa eu ver aqui. Eita, tá faltando pouco tempo, mas dá tempo. Inclusive tem alguém buzinando pra caramba aqui. Então, algumas dicas para você contra-argumentar. Primeira, tente descobrir incoerências ou contradições nos argumentos do interlocutor. Se houver, aponte-as, transforme-as em novos argumentos em seu favor. Então não é apenas dizer as falhas de quem está falando. Você vai transformar, tá? Você vai dar novos argumentos. Então quando você transforma, você dá novos argumentos, certo? Carolina, Gisele, Linda Cabral, todas bem-vindas. Sempre que possível, procure se servir de dados e informações. Estatística, pesquisa, publicações, exemplos da história. Veja que eu estou retomando os tipos de argumento, né, aí. Comparações com realidades diferentes, citações. Então, isso é capaz de trazer o quê? De demonstrar que o argumento do interlocutor é falso ou que é apenas parcialmente verdadeiro. Tá? Mas dentro da perspectiva de reconstrução. Tá bom, obrigado, Priscila, pelo retorno. Cris, seja bem-vinda. Roberto. Então, sempre que possível, eu devo me basear em dados, publicações, livros, etc. Tá? Exatamente. O importante é atacar a ideia respeitando o interlocutor. Exatamente. É isso aí, Pedro. Perfeito, Pedro. Terceira dica, se as afirmações do adversário são generalizantes, demonstre com um ou mais exemplos de casos ou situações particulares que o argumento dele é inconsistente ou apenas parcialmente verdadeiro quando confrontado com a realidade. Então faça o confronto, né, com esses argumentos. Né? E 4. Faça concessões. Isso é importantíssimo para manter o diálogo, tá? Concessões, o que é isso? É possível que você concorde, em parte, com algumas das ideias do adversário. E aí vamos colocar adversário entre aspas, tá? É o interlocutor. Nesse caso, é conveniente fazer concessões, isto é, admitir que o outro tem razão em parte. E isso faz parte do processo comunicativo. Provavelmente o interlocutor fará o mesmo, o que pode ser um caminho para um acordo, isto é, para que as partes cheguem a uma posição intermediária entre ideias divergentes. Então, é sempre bom
numa argumentação, o argumento deve ser bem embasado, exatamente. Então é bom na argumentação você aproveitar, você concordar, e isso, gente, é muito bom, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um ponto de vista, você vai construir ele e juntar com o seu argumento, tá? Bem lembrado aí pro Leônia, tá? Depois, essa live vai estar disponível lá no canal do YouTube do Cefosp, e aí a Leônia tá colocando aí, tá? Eu quero dizer também a vocês que o material, os livros que eu tô utilizando aqui, tá? Vou até mostrar um livro aqui antes de terminar, tá? Escrever e Argumentar, da Igdoricó, tá? E da Vandelias. Muito bom esse livro, tá, gente? Recomendo demais esse livro. A Igdoricó, eu tive o prazer, quando eu cursei letras, de ver várias palestras dela, várias aulas, não é? E Pernambuco tem uma tradição muito boa, né? Assim, em letras, em profissionais das letras, né? Então, Escrever e Argumentar, Igdoricó e Vandelias, tá? Muito bom esse livro. Outro que eu estou me baseando também, A República de Platão, tá? É um livro muito bom, né? Acho que todo mundo conhece, né? E ele fala muito sobre argumentação, sobre dialética, etc. Tá? E um livro muito interessante, bem leve, sobre preconceito linguístico, eu tenho A Língua de Eulália, do Marcos Bagno, escritor, embora em São Paulo, pernambucano. Tá? Então, A Língua de Eulália, do Marcos Bagno, é outro grande livro, certo? Outra dica. Então, pessoal, quem quiser o material que eu utilizei, eu tenho um material prontinho aqui sobre essa live de hoje. Obrigado, Paulo. Obrigadão. Então, eu tenho material, tenho as dicas de livros, só mandar um direct aí, tá? E manda um e-mail e aí eu passo para vocês tranquilamente, certo? Então, os livros que eu falei aqui, tem outro livro também do Garcia, também um livro muito bom, tá? Então, por último, eu tenho, no final, o que é que eu posso fazer? Isso, muito bom. São nomes expressivos, sim, né? E eu tenho, quem quiser, indicação de outros autores, tá? Eu posso dar para vocês. Então, eu ainda tenho quantos minutos? 8, né? 8. Então, no final, faça uma síntese dos argumentos do adversário, da pessoa que falou com você, e dos contra-argumentos que você apresentou, demonstrando de forma global que o ponto de vista do adversário está fundamentado em razões equivocadas, falsas, ou apenas parcialmente verdadeiras, ou que você concorda com... Muito obrigado, gente. Amanhã... Isso, amanhã, viu, gente? No mesmo bate-horário, não no mesmo bate-canal, né? Porque é no da Renata, nós teremos E Você, Qual o Seu Propósito? Com Renata Lapenda. Recomendo demais, tá? Então, faça o convite aí. Eu estarei lá amanhã, com certeza. Laura, minha querida. Socorro Baracho. Obrigado, Ana Lúcia. Parabéns pelo projeto mais uma vez. Magno, grande delegado Magno. Iracema, Leônia, muito obrigado. Então, gente, em suma, né, um resumo do que a gente viu hoje. Leitura tem que ter reflexão, leitura tem que ter compreensão, tem que ter pensamento crítico, tá? Tem que fazer relação com outros textos, certo? Obrigado, Daniela. Valeu, Vilma. Obrigado. Muito importante para mim isso, tá? Valeu. Leônia, tu vai me avisando aí quando for acabando, tá? Ana Lúcia, outra Ana Lúcia aí do Cefosp. Obrigado, Séries. Obrigado, minha querida. Então, leitura, não é? Compreender texto, estabelecer relações com outros textos, ultrapassar aquilo ali, não é? Porque o que é a construção do pensamento? É o que você lê, mas o que você já tem de pensamento, tá? Então, veja, qual é o maior erro numa prova de interpretação de texto? Por exemplo, você interpreta o texto, mas lá no texto ele pergunta a opinião do autor, não sua opinião.
Então você erra uma questão de interpretação de texto quando você junta a sua opinião com a do autor. Porque na questão ele só pergunta sobre o autor e não sobre os dois. Tá? Então quando se extrapola, obrigado Rose, muito obrigado, obrigado Renatinha Vilar, obrigado Ana Lúcia, certo, beleza, valeu, obrigado Leônia. Então a gente falou de opinião, a gente falou que para Platão a opinião ela está entre o conhecimento e a ignorância, né, a doxa. A argumentação se baseia, então o principal da argumentação é consistência no raciocínio e evidência de provas, tá? Então eu posso utilizar exemplos, eu posso utilizar as evidências, dados estatísticos, e aí eu passei pelos tipos de argumento, tá? Por analogia, por exemplificação, consequência, pragmático, autoridade, consensuais, ilustração, alusão histórica, provas concretas, adioma de modelo, etc, tá? Então, obrigado, Socorro, obrigado a todos. E espero que, mais uma vez, eu reforço, não é? Porque é bom. Esses aqui são os caras que ensinam pra gente. Então, a Língua de Eulália, de Marcos Bagno, tá? Eu tenho aqui também a República de Platão, certo? Eu tenho o livro do Garcia também, que eu posso passar para vocês, que eu só tenho ele... Posso até passar por e-mail também alguns livros, tá? Em PDF. Então, Escrever e Argumentar, da Igdoricó e da Wanda Elias, certo? Um livro muito bom, que eu recomendo para vocês. Não é muito caro, viu? Tem promoção por aí. Não sei se tem PDF, porque o pessoal pergunta logo, tem PDF, professor? Não. Então, agradeço a todos, tá? O projeto Ser Forte em Casa segue, né? Parabéns a Ana Lúcia Cabral, toda a equipe, Lopes, Ana Lúcia, Leônia, Etienne, Marilene, Pompeia, Etienne, todos e todas que fazem o Cefosp a minha casa, né? Eu posso dizer que eu sou um dos mais velhos lá, né? Então, eu completei agora em março 11 anos de ensino corporativo, né? Então é muito tempo e se deve a essa parceria com todos aí do Cefosp, né? Séries, toda a equipe do Cefosp, tá, gente? Me desculpe se eu esqueci de alguém, né? Priscila, né, também, que está aí tá aí apoiando também, Iracema, grande coordenadora também, tá? Então, um abraço fraterno para todos e todas e espero que tenha contribuído para o conhecimento, né? E que podem contar comigo, podem perguntar lá no direct do Instagram, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer... Nauri, isso, Nauri Neide, muito obrigado. Se tiver mais gente aí, lembre, por favor, para eu não ser injusto. Nauri Neide tem uma grande característica, é alvirrubra, né? Lopes, claro, Lopes, grande coordenador do EAD do Cefosp. Obrigado, Lopes, obrigado pelo apoio também. Obrigado, Ira Caldeira, valeu mesmo. Obrigado, Jaqueline. Então, próxima live amanhã. Obrigado, Priscila. Então, amanhã nós temos às 15 horas. E você, qual o seu propósito com Renata Lapenda? Tá? Imperdível, assim como todas as palestras do Cefosp. Gente, muito obrigado. Essa palestra vai ficar disponível lá no canal do Cefosp no YouTube. Tá? A Leônia passou aí. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Fique em casa se puder. Tá? Cuidem-se. Vamos ter alteridade, vamos ter empatia com as pessoas. Não são números, são pessoas, tá? São pessoas que estão sofrendo. Então, vamos lá, vamos ajudar, vamos ter alteridade. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima. Valeu. Obrigado, Olga, valeu, gente, muito obrigado. Valeu, Robson. Dá tempo aí ainda de agradecer. Graça, valeu. Muito obrigado, gente. 28 segundos eu tenho ainda, ó. Já tem uma conta. Ó, muito bom, agora acho que atualizaram, hein, Leônia? Tá dizendo aqui que vai acabar em 20 segundos. Então, obrigado. Até a próxima.
Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau.